Saudações a todos, sou Marcos Ariano, Oi Calbundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem texto convencional, www.urumilá-far.com.br. Não esqueça o endereço, www.urumilá-far.com.br. É um blog antigo, deve ter muita referência, vem desde a época do Orkut, né? Então, você vai encontrar textos com muita informação. E também, se você quiser ver um material com muito mais conteúdo, com muito mais profundidade, na abordagem até que do blog, a Amazon tem uns, 3 ou 4 livros que eu fiz sobre temas verticais e que você pode se interessar. Os livros, apesar de serem temas verticais dentro da religião, eles procuram dar dentro daquele tema o maior possível de explicação em volta possível. Pode ser que te interesse, né? Então dê uma olhada lá para ver se vale a pena. Muito bem, então, feito o jabá, vamos aqui ao vídeo, né, de hoje que eu fiz. E esse eu vou fazer. E esse vídeo é um vídeo que eu estou fazendo a pedidos, né? Olha, a pedidos de pessoas que escrevem e-mails ou fazem comentários, né? Eu gosto de atender pedidos, porque geralmente são assuntos que interessam as pessoas, né? Apesar de eu ter uma lista grande de assuntos que eu quero falar, eu gosto de responder assuntos que as pessoas têm necessidade objetiva de entender. E que eu posso contribuir, né, com algum conhecimento por piedade. Então, esse é um dos 3 sistemas. Tem uma pessoa que me pediu, eu já esqueci o nome, lamento, tá? Para falar sobre Ogã, para explicar a figura do Ogã no candomblé. Aí como eu tenho alguma propriedade, né, para falar sobre esse tema, eu resolvi falar e explicar, que é até bom porque dá uma ideia geral de como funciona o candomblé para as pessoas, né? Então, é por isso que eu vou falar sobre o tema de Ogã, tá bom? Então, quem quiser ouvir sobre isso, para entender o que é o Ogã, ou entender mais ou menos como é que é a organização dentro do candomblé ali, né? Fica esse vídeo, senão deve ter outros vídeos aí que vocês vão achar interessante. Então, o objetivo aqui não é só falar de Ogã, né? Não é só falar de Ogã, não. É falar de Ogã e um pouquinho mais da organização do candomblé, senão ficaria um troço muito específico, né? Eu gosto de falar de Fá, de religião, de Deus, e não especificamente de candomblé, que tem muita gente falando de candomblé aí, eu não quero ser mais um, não nesse momento. Então vou falar de Ogã, né? Tentando fazer o mais abrangente possível, aumentar o tamanho do meu círculo aí de informação. A primeira que vocês têm que entender que o que é Ogã, né? O Ogã é um cargo que uma pessoa recebe. Então, olha só, Ogã não é um sinônimo de, por exemplo, homem no candomblé. E, geralmente, então é um cargo masculino, né? O cargo masculino no candomblé. Então, quando você tem, mas não é sinônimo de homem. Se você vê um homem numa casa de candomblé, é porque ele é Ogã. Não. Ogã é um cargo que se ganha, é uma função. Na verdade, é um cargo sacerdotal. Então, ele tem objetivo para fazer lá, né? E por que ele existe? Bom, então assim, vamos lá, eu fiz um resuminho aqui, mas não quero me perder, né? Que eu costumo me perder esse negócio. Então, costumo me perder em explicações, né? E ficam mais longo do que eu queria. Então, chegar na casa do candomblé, e o candomblé, depois você chega na casa do candomblé, o candomblé é basicamente um culto feminino. Apesar de muita gente dizer assim, mas tem homem, apesar de muita gente poder falar que existem homens no candomblé, eu diria para você o seguinte, e eu convivi com isso, né, candomblé que tinha homens e mulheres, mas sempre muito mais mulheres do que homens, muito mais mulheres do que homens. O candomblé, e o que me levou a minhas pesquisas, né, sobre teologia da religião, sobre dogma, até sobre práticas dela, me levaram a esse entendimento, né, de que a realidade de realização do entendimento, né, de que o candomblé, estou enrolando para falar essa frase, né, o candomblé é um culto basicamente feminino. O candomblé é formado por mulheres. Por quê? Porque o Iaô, que é a figura do iniciado, é o sacerdote, lembra? Que eu já falei aqui, mas vou repetir. Iaô é o nome que recebe um iniciado. A pessoa, quando você se inicia, você via um Iaô do orixá. A palavra Iaô em Yorubá significa noiva. Então você, por isso, né, esse é um dos motivos pelo qual o candomblé é feminino. A palavra já está dizendo Iaô, feminino. Você é noiva do orixá, né?
e você vira um sacerdote, e o objetivo da iniciação, como eu falei, é permitir a presença do orixá no nosso mundo natural. Então, e esta presença do orixá aqui é feita através do Yaô. E para que ele possa se manifestar aqui, você tem que preparar uma pessoa, especialmente, né, para esse processo de incorporação. E essa preparação tem dois significados. Um é a própria opção da pessoa por mudar a vida dela, né? Eu já expliquei, eu estou sendo um pouquinho mais extenso, mas eu acho importante caracterizar, porque eu falei que ia falar sobre a estrutura do candomblé no geral. Então, a pessoa, a gente nasce com livre-arbítrio, a gente pode ser o que a gente quiser na vida, fazer o que quiser. Quando você faz uma opção pela religião, você faz uma opção para mudar a sua vida. Você tinha uma vida, você esqueceu, agora, a partir de agora, você abandonou aquilo ali, você assumiu obrigações e responsabilidades a quais, depois que você não é obrigado a assumir, mas depois que você cumprir, você vai ter que seguir, porque você fez aquela obrigação. E deve seguir, porque senão certas coisas que você movimentou podem lhe trazer prejuízo, né? Estou sendo bem curto nas palavras aqui de objetivo, mas é isso, né? Então, candomblé basicamente é um... eu estava explicando isso aí. Então, a figura que incorpora. E por que é feminino o sacerdote? Por que não pode ter homem? Porque existe uma base, isso está em Fá, em vários vedus, só que depois que você entende um pouquinho mais, você vai compreender isso, né? Você entende certas bases, é por causa do útero. Porque o útero é o caminho de conexão entre o Orum e Aie, ou seja, o espaço ao Orum, o espaço espiritual superior, e o Aie, o espaço natural. O caminho é o útero, é através do útero que tem essa passagem toda, tanto que a gente nasce, né? As pessoas que vêm do Orum para aí, elas não simplesmente aparecem, pluft, ninguém pipoca. Você é obrigado a nascer. Inclusive, nos versos de Fá, as histórias descrevem quando uma divindade vem para o Aie, ela é obrigada a nascer. Olha só, quando o Orumilá vinha para o Aie, ele vinha e nascia de um útero e crescia. Mesmo Exu, quando vinha para o Aie, ele nascia de um útero feminino. O que acontecia com o Exu que ele tinha, e aí isso tem algumas histórias de Exu que eu vi em Fá com isso, né? Exu tem um crescimento acelerado, tem uma história de Obê, tem o de Ossalobê, que é Obessá, se não me engano, que é o do Idialu, depois tem aquela história um livro da Guanambai, o Bai também, o Exu cresce muito rápido, né? Mas a criança sai, já está crescendo, falando, andando, tem um crescimento acelerado, mas passa sempre pelo útero. Então prestem atenção nisso, entendam isso, botem na cabeça de vocês que o útero é esse caminho. Como é útero, então os orixás precisam do útero. Então, assim, o Elegum preferencial do orixá é o feminino, porque tem útero. Se você vai ser um Elegum sem útero, você vai ser um Elegum que tem mesmo uma perna, né? Um cambeta. Tá bom? Então é isso, né? Bom, sendo o culto de candomblé feminino, é necessária a presença de homens. Por quê? Porque também faz parte, isso faz parte, depois só entendi, mas depois, faz parte, entendi realmente bem depois, faz parte da cultura dos Yorubá, né? Mulheres têm papéis elevados, mulheres não são submetidas a trabalhos braçais, coisas que vão suar ela, que vão trazer esforço. Mulheres querem coisas para mulheres, era o que pensava a sociedade. Então, elas não querem se dispor a trabalhos pesados, que não são adequados para ela. Por exemplo, um exemplo clássico do culto de Gueledé, né? Todo mundo fala, pouca gente conhece direito Gueledé. Eu já falei sobre um livro que tem muita informação sobre isso, mas fica para o passado, procure indicações de livro. O culto de Gueledé, os homens dançam vestidos de mulheres. Bom, aí, explicação lá. Porque as mulheres dizem o seguinte, aquilo ali é muito pesado, aquela roupa, aquele troço, a madeira, não sei o quê. Aquilo é trabalho para homem, não é para nós. Então, não é que a mulher não possa, a mulher pode sim dançar, como Gueledé, né? Fazendo todo o culto lá de Aum lá. Mas o homem vai fazer esse trabalho pesado. Assim como os tambores lá, eles saem carregando tambor. Elas falam, né? Isso não é trabalho para mulher, isso é trabalho para homem. Um troço que o cara vai ter que fazer, carregar. Só não é trabalho de mulher.
Então elas fazem negócio. Então, a mesma coisa se reflete aqui no candomblé. Lembra que eu estou falando muito mais do que deveria, mas estou tentando dar uma explicação maior, né? Então o candomblé feminino, então, tem a presença do homem, que precisa ajudar. E o homem se manifesta ali, começou a se manifestar na presença do Iaô tardiamente, que depois tinha muita casa que jamais iniciou o homem. Esse negócio de iniciar homem no candomblé foi coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, com os baianos, na Bahia não faziam. Isso aí é histórico, né? Isso é história, vocês podem procurar o livro de história do Benício, ele vai contar o livro de candomblé do Rio de Janeiro, do Benício, que na realidade ele não fala só sobre candomblé. O livro de candomblé do Rio de Janeiro, do Benício, que ele fez em contrapartida ao livro de candomblé de São Paulo, do Prândio, mas o livro do Benício é muito melhor que o do Prândio, aliás, tem muito mais história, tem muito mais profundidade, muito mais abrangência, mas explica isso. Não se iniciava candomblé para homem em candomblé. Aí os baianos vieram para cá, eles tinham que ganhar dinheiro, eles tinham que comer, trabalhar, e só sabiam fazer aquilo de candomblé, então eles começaram a brincar de candomblé. Aí tudo podia, eles podiam fazer tudo. E aí os homens começaram a ser iniciados aqui no Rio. Aí depois São Paulo vai, porque São Paulo tudo meio bagunçado, também foi para lá. E aí depois, mas isso acho que voltou, apesar de ter casas que você falou que não iniciam, a maior parte já está fazendo a concessão lá de botar homens lá, mas não é natural, lembra que é cambeta, é um canguru cambeta, perneta, porque não tem o útero, tá certo, né? Bom, então essa história. Então no universo feminino de candomblé surge a figura do homem, mas não só para fazer esforço, né? Aí eu falei a figura dos Iaô, mas os Iaô tem trabalho, vão trabalhar pesado, todo, mas haviam funções sacerdotais muito complicadas, trabalhosas, e precisava de homens, tá certo? E aí surgiu a figura dos ogãs. Então os ogãs, na casa de candomblé, ele faz a função de ser um sacerdote, agora eu vou falar só sobre o ogã daqui para frente, e ser homem e ficar com aquelas atividades pesadas, laboriosas e complicadas que precisam de homens. E os ogãs preenchem dois tipos de coisas. Uma é essas atividades pesadas, mas também as atividades que têm que ser feitas por não rodantes. Porque existem certas liturgias que quem já conviveu em casa do candomblé vai entender o que eu falo, quem não conviveu não vai entender bem. Então tem que acreditar em mim que tem certas liturgias que existe uma manifestação quase que automática, espontânea de orixá. E que a pessoa que começa não consegue terminar. É para isso, para essas coisas que acontece que você tem ogã lá. Então, ogã para cantar, ogã para tocar, ogã para fazer, para cuidar de folhas. Aí tem vários cargos de ogã para cuidar do shoquei, né? A parte de Ashogun, né? Cuida de sacrifícios, oferendas. Então, existem ogãs para várias funções, tá certo? Então, ele veio para preencher essa função, mas eu vou falar mais à frente, mas é a função sacerdotal. Agora, o ogã acabou virando uma figura muito comum nos candomblés em geral. Isso foi uma coisa trazida pelo Queto e que, como foi normal, foi copiada pelos outros, né? No caso, o Jeje possivelmente copiou do Queto, isso é ilação minha, alguém pode dizer que não é verdade, bom, fique com a versão que vocês quiserem, mas assim como o Queto copiou coisas do Jeje, né? Existe uma certa toca, né? Entre Jeje e Queto e Nagô, Jeje e Nagô, entre essas duas, né? Por exemplo, o Nagô absorveu a questão de vários orixás numa mesma casa, coisa que o Jeje entendia e fazia pelo sentido das famílias. O Nagô absorveu essa coisa de família, pai, filiação de orixá, uma coisa que não é natural, eu não vejo em Fá, não vejo nada que retrata essa coisa de pai, mãe, filho lá, não vejo isso, são extremamente independentes, custo regional, um formato diferente, mas no Jeje tinha essa questão da família, e família mesmo, né? Aí o Nagô adotou. Então existem vários sincretismos entre essas duas coisas. Em relação a Angola, o pessoal sabe que eu não falo de Angola, além de conhecer muito pouco, não sou muito simpático, acho que ele copiou todo mundo, não trouxe nada para ninguém. Angola é banto, então nunca está nas minhas conversas aqui, então eu não vou falar sobre Angola porque, de novo, não tem propriedade. Mas nesses dois aqui, eles tiveram muito contato, ok? Bom, e o que significa, né? Aí você fala, então, tudo tem significado. Assim como eu falei que Iaô é noivo, né? Noiva. Ogã também tem significado. A palavra ogã, na realidade, a palavra é ogá.
não tem a palavra Ogã. A Ogã já é uma corruptela, então Ogã não tem. A palavra é Ogá. A palavra Ogá significa mestre. Mas aí eu vou pegar a palavra exata porque vocês vão entender outra coisa também. Então, usando aqui o meu dicionário de Yorubá do José Benício, o melhor dicionário de Yorubá do mundo, nós temos o melhor dicionário do mundo de Yorubá. Eu tenho vários dicionários de Yorubá, gente. Vários dicionários. Comprei muitos. Este é o melhor do mundo. Melhor do mundo, tá? Eu recomendo que os estrangeiros comprem ele, depois façam tradução de português para inglês, português pessoal, para poder saber o significado. Mas esse aqui é o melhor do mundo, tá? Ogá, alguns podem falar, é camalhão. Não é verdade, as palavras são iguais, mas não são iguais, né? Ogá, mestre, chefe, uma pessoa que se distingue numa sociedade. Aí eu queria ver a tradução exata, porque eu vou falar sobre esse aspecto aqui, né? Aí, é assim, superior, né? O Ogá, o Ogã tocou tabaco para mim, né? Ogá Xelu Fumi, tá certo? Bom, tá bom? Então, Ogá tem aqui um exemplo do uso da palavra, é o significado da palavra Yorubá, tá? Então, antes de eu falar do aspecto sacerdotal, eu queria falar o seguinte, como está escrito no significado que eu falei há 30 segundos, o cargo de Ogá ou de Ogã, vamos falar de Ogã, né? Ele foi usado, foi e continua sendo usado também sob o ponto de vista honorífico, e isso deve confundir muitas pessoas. Na verdade, eu diria a vocês, isso confunde apenas as pessoas que não conhecem o candomblé, conhecem por dentro, né? Porque o candomblé tem isso, quem está dentro conhece tudo que eu estou falando aqui, nada do que eu estou falando aqui é especial ou novidade. As pessoas de dentro de uma boa casa, uma casa normal, eu vou falar boa casa, que é uma casa normal de candomblé, vão entender tudo. Pessoas de fora podem não entender nada, ou 10% do que eu estou falando, mas, de novo, sugiro que acreditem no que eu estou dizendo, que eu estou tentando, o que eu estou trazendo aqui corresponde à realidade, vivência, não é teoria, isso aqui é prática. E sim, o cargo Ogã foi usado ainda é usado hoje de forma honorífica nas pessoas. Isso começou lá na Bahia, Recôncavo, Salvador, muito fortemente em Salvador. As casas de candomblé precisavam de proteção, precisavam de gente que ajudasse a casa, ainda mais protegesse a casa, o funcionamento dela. O que eles faziam? Escolhiam pessoas importantes na sociedade, juízes, né, legados, não sei o que, pessoas, né, advogados, médicos, pessoas relevantes, e davam um cargo. E esse cargo era dado. Ogã. Então você tinha vários Ogã, os famosos Ogã de salão, né? Mas era Ogã. Então ele não fazia uma função sacerdotal, porque ele não frequentava sacerdotalmente a casa, mas ele tinha aquela figura honorífica. Então, de fato, como está na própria palavra, Ogã foi usado para isso. Mas não é o único uso de Ogã, tá certo? Não é o uso. Aí, nesse sentido aqui, tem duas coisas. As pessoas eram escolhidas pelo dirigente da casa para ser Ogã, com esse sentido de criar essa rede de proteção, essa rede de assistência, né, de ajuda, do suporte da casa, do funcionamento da casa, tá certo? E elas eram escolhidas pelo dirigente, né, não pelo orixá, que eu vou explicar daqui a pouco. Então a escolha do dirigente, e eram isso, e formavam um grupo de Ogã. O Apofonjado tinha lá uns 12 Obás de Xangô, né, que eram pessoas honoríficas escolhidas, eram Ogãs no final, tinham cargo, função. Na casa, mesmo sendo Ogã escolhido pelo dirigente, ele era tratado com respeito, parará, então, mas era isso, uma função. Então essa era uma forma de fazer. Tinha outra forma, que é a forma sacerdotal, né? E aí é interessante, porque o Ogã, eu vou falar sempre Ogã e não Ogá, tá? O Ogã, então, ele, como disse, ele é um sacerdote. E ele é um sacerdote escolhido pelo orixá. Então, assim, a pessoa não se dispõe, a pessoa não se oferece, como é o caso do Iaô, eu quero ser Iaô, eu quero ser iniciado. Não. O Ogã, ele é escolhido pelo orixá. Então, assim, o orixá percebe a pessoa, o caráter dela, a natureza, a influência, os objetivos de vida dela, e o orixá vai lá e escolhe. E geralmente se diz assim, né, geralmente esse processo de escolha ocorre assim, num xerê, num dia de festa lá, que está acontecendo, geralmente é num dia de festa, que tem muita gente como testemunha, presente. Aí o orixá está lá dançando, passando, de repente ele sai, vai lá no meio da assistência, das pessoas que estão envolvidas,
às vezes escolhe a pessoa, tipo assim, ele escolhe aquela pessoa é apontada e depois é suspensa e ganha o cargo de Ogã suspenso da casa. E posteriormente, se ele quiser, ele vai se confirmar naquela casa e vai virar Ogã da casa. Conheço o caso de pessoas que foram em casas, foram apontadas até e não quiseram ser suspensas, tá certo, né? Não agradeceram, mas tipo assim, não agradeço, mas não quero ser, então você não é obrigado a aceitar. Ele pode chamar, você agradece, passeia com ele, faz aquele processo do apontamento, mas você diz, beleza, não vou querer, então você não vai ser suspenso. Pode até ser suspenso, mas você não vai ser confirmado lá, você vai ficar por fora daquilo. Então sempre lembra, na vida da gente tudo é opção, tudo é escolha, inclusive isso, tá? Inclusive isso. Então, a pessoa escolhe. Então, significa o seguinte, que o orixá escolhe a pessoa, e é uma função sacerdotal. Ele será escolhido ele vai ser um dos escolhidos. A função sacerdotal que ele vai adotar será definida pelo dirigente da casa, baseado na escolha. Está disponível lá, o cara vai ver dos cargos disponíveis, da aptidão da pessoa, não sei o quê, ele vai ser escolhido uma coisa. E aí, a essa pessoa, né, o processo de apontar e de suspender, estou falando de várias operações diferentes. Uma coisa é apontar, daquele passeio, outra coisa é você suspender, você já aceita ser suspenso, mas isso tem que ser explicado para a pessoa, fulano, não sei o quê, parará. E a confirmação é um processo posterior, no qual o cara se assenta naquele cargo, naquela função, vai ganhar uma cadeira na casa, vai ganhar função. E aí vai aprender, vai se passar a se dedicar. Tudo isso com uma escadinha de opções, tá certo? E aí sim, aí vai ao encontro daquilo que eu comecei a falar para vocês. O Ogã se incorpora como um dos sacerdotes desse culto, ele complementa o sacerdote, porque ele vai ganhar funções sacerdotais necessárias, importantes e relevantes para a função. Então, eu diria para vocês o seguinte, uma casa de candomblé normal, não é que seja impossível, mas é muito, muito, muito difícil, muito difícil ela funcionar sem Ogã. Também sem Eked, mas esse vídeo não é para falar de Eked, tá certo, né? Então, é muito difícil funcionar sem Ogã, tá bom? As Eked também são necessárias, mas aqui Ogã. Então, é muito difícil. Por quê? Porque existe, de fato, funções, liturgias que são feitas por eles. Os caras, não é só uma questão do que eu falei no início de trabalho, essas coisas pegadas, é o cara que vai carregar as coisas. Verdade, é o cara que vai ter trabalho, vai sair, não sei o quê. A vida, o envolvimento do Ogã no meio da obrigação, não sei o quê, é muito complicado. Ele tem lá um dia, mil coisas para fazer. Mas assim, é sacerdotal. Ele tem liturgias que são necessárias, que ele vai desempenhar por causa daquele problema que eu falei no início da manifestação direta. Então você pode ter uma coisa que manifesta e você fica com aquela função meio assim. Não é que não pensa, mas o orixá não é burro, o orixá habilidade, ele pode fazer sozinho. É verdade. É verdade. Tem orixás que tomam a frente, fazem tudo que você pode imaginar. É verdade, acontece. Mas, numa casa, preferencialmente, essas funções são passadas para essas pessoas que são sacerdotalmente escolhidas, sacerdotalmente formadas lá. E essas pessoas ganham um grau de importância relevante grande, porque elas se transformam em sacerdotes prontos, né? Enquanto o Iaô tem que começar e passar ali anos e anos, 7, 8, 9, 10 anos para virar um Ebum, né? O Ogã, uma vez escolhido pelo orixá, porque ele é escolhido para essa função, ele já é o mais velho, já é um cara de nível superior, tá certo? Então, ponto. Né? Numa casa ele está logo abaixo aí nos primeiras posições aí abaixo do dirigente da casa, se daí é o orixá ou do bom orixá. Dependendo daí, claro que tem algumas funções, não sei o quê, mas em princípio está lá. Ele está naquela função ali. Tá certo? Então, o Ogã é escolhido por orixá, é um sacerdote, desempenha funções, tem funções laborais complicadas, não sei o quê, mas faz parte do corpo de sacerdote, um sacerdote que nasce pronto. Por causa disso, porque já foi pronto, e porque ele não vai incorporar o orixá, porque isso é uma coisa básica, tá? O Ogã não pode incorporar o orixá, não pode passar nada, não passa nada no Ogã. O Ogã é uma cabeça normal, firme, não passa nada. Então, ele não tem aquele processo iniciático igual ao processo de Iaô. É um processo simplificado, basicamente é um processo de confirmação daquelas coisas, de processo de aceitação, é quase que uma entrada ali na egrégora, no axé da casa. Tá? Eu digo isso por quê? Porque sim, existem casas que, por tradição da casa, fazem Ogãs passarem pelo mesmo processo iniciático que o Iaô passa.
É assim, quando o Ogã for confirmar, ele fala, se o Iaô fica 30 dias lá, o Ogã vai ficar os 30 dias. As casas falam assim, se o Iaô raspa a cabeça, o Ogã também vai ter que rabar, vai derrubar o Iru, né? Então, assim, então isso vai acontecer. Então a pessoa submete as mesmas coisas, sem estar virada, até muito mais complicado. Isso é uma opção da casa, do dirigente, do axé, a tradição deles. Eu hoje passei por uma casa que era assim, mas eu vejo isso com, né, o axé lá de São Félix era assim, inclusive, veio do axé, mas para mim aquilo era como veio de São Félix, que eu conheci lá o axé, as pessoas, isso para mim é um desentendimento. As pessoas não tinham a compreensão real daquela coisa toda e criaram esse negócio assim como outras coisas, cara, porque não é necessário. Por que não é necessário? Porque ele não vai incorporar, então todo aquele processo, ele pode fazer parte dos processos, mas não vai fazer todos os processos e não tem necessidade de fazer uma série de coisas que o outro faria, porque ele já nasceu, em princípio, como a gente já nasceu pronto para aquilo, já foi trazido aquela função. E o que é importante esse processo de escolha? Ainda estou falando do processo da escolha, né? Eu já 26 minutos ainda estou aqui. Porque como o orixá escolhe ele, significa que o orixá o suporta. Essa coisa é muito importante que eu vou falar aqui agora, tá? Ele é escolhido por orixá. Então, assim, o orixá, os orixás e aqueles orixás especiais o suporta. Aquele orixá em especial o suporta. Por quê? Porque aquele orixá o escolheu. Lembra, para quem não viu o vídeo sobre sacerdócio, procura, tem uns 2 vídeos recentes, até sobre sacerdócio, da questão da escolha, da preparação, da capacidade. E o que é básico no sacerdote? O suporte do orixá. Então, assim, o que dá a capacidade de um Ogã poder fazer essas funções todas, né? As funções do quê? É o suporte do orixá. Então, é por isso que o Ogã ganha mão para fazer as coisas. Porque por trás dele, ali, ou junto com ele, quem ele está suportando? O orixá, ou os orixás, na verdade, né? Deus, os orixás e aquele orixá, particularmente, que o suportou. Tá certo? Então isso o faz uma versão especial e já lá. Ele já nasce, ou seja, ele já é escolhido pronto com essa coisa do orixá. Os critérios que levam a pessoa a ser escolhida, cara, são os critérios do orixá. Eu já vi pessoas que, na minha opinião, mereceriam ter sido escolhidas, não foram. Pessoas que foram, que eu achei que não também. Cara, mas assim, esse é o meu ponto de vista. Do orixá é o outro. O orixá escolhe por diversos motivos. Uma pessoa, ele enxerga muito mais longe do que a gente, né? Tá certo? É Deus escolhendo a gente ali. Então ele escolhe lá, já vive, né? Assim como já vi pessoas que já foram suspensas jogando mais de uma vez, em casas diferentes, né? Era de uma casa, foi para outra, foi suspenso de novo. Por quê? Para confirmar. Isso é muito legal, né? O cara de uma casa, onde era, aí a casa acaba, ele vai para outra casa, aí na outra casa ele é suspenso. Confirma aquilo. Fiz, olha só, é realmente assim. Isso não escapa desse negócio, né? Assim como também os Ogãs são reconhecidos pelos Ogãs. Você não precisa dizer que aquele cara é Ogã, ele vai ser reconhecido como Ogã. Existe toda essa coisa supernatural que vocês vão, né? Só quem frequenta entende, né? Que o Ogã reconhece um sacerdote, o orixá reconhece um sacerdote, reconhece o Ogã. Isso é uma coisa que acontece assim, o orixá reconhece de forma natural. A gente passa a entender, a gente passa a respeitar essas coisas todas quando a gente convive e vê essas coisas, a gente convive com isso no dia a dia, tá? Bom, como eu estou falando de escolha, e eu falei antes daqueles caras escolhidos, o que acontece, né? Como eu disse, o Ogã tem que ser escolhido pelo orixá, não é escolhido pelo sacerdote. Tá? A escolha de uma pessoa, tipo assim, um cara assim, eu quero fazer você meu Ogã, olha só. Isso acontece? Acontece. A pessoa é escolhida, apontada, ele faz aquelas cerimônias todas, e vou dizer que é até respeitado pelos orixás, mas isso não é o caminho normal. O caminho normal é que o orixá, ele que enxerga aquilo ali, o que não vai significar que a pessoa pode não ser suportável, ter funções. Mas olha só, esse não é o caminho, ou seja, você não pode entrar nessa de, eu quero escolher aquela pessoa. Eu já vi cerimônia, quem já viu, quem conviveu com o candomblé, cara, já conviveu, né? 10 anos de candomblé. A gente vê lá, a gente que foi escolher, o cara que já chega prontinho, com a roupa pronta, tipo assim, aquele cara é um dos cargos honoríficos, já foi escolhido, aí o orixá vai lá, olha só, coincidência, o orixá escolheu ele, que já estava preparado, estava até com a roupa para usar naquele dia ali.
Cara, isso acontece o tempo todo, tá certo? Assim como tem pessoas que estão precisando de uma pessoa para suportar ele, o orixá não escolheu, pelos motivos do orixá. E ele vai lá e diz, já não, eu quero que você, porque eu vou precisar do seu suporte, né? Cara, esse é um critério. Mas, enfim, eu estou lhe falando que existe o processo de escolha. Outra coisa também de escolha é a questão de o pessoal de atabaque. Olha só, o fato de você ver uma pessoa tocando atabaque não significa que aquela pessoa, primeiro, ele é chamado de Ogã, mas o que eu aprendi também é que nem sempre ele foi suspenso, nem sempre escolhido por orixá, mas é uma pessoa que aprendeu, está lá, ele é chamado de Ogã pelo fato de estar com o negócio ali, e nem sempre é aquilo ali. Então, assim, nem sempre ele é uma pessoa suspensa, escolhida, às vezes ele está ali porque está na família, todo mundo tocava, não sei o quê, tem muita coisa de formação. Então, o fato, é verdade que o pessoal... Existe um outro nome, eu esqueci, gente, já faz tempo, né? Existe um outro nome em Urubá para a pessoa que toca o tambor, né? Que não é alabê, não. Alabê é um ogã, tem que ser um ogã suspenso, é o cara que canta, ou seja, ele que conduz, que é o mais importante, ele que conduz os cânticos, o xirê, a roda, ele que faz aquela coisa toda. E tem as pessoas que tocam, acompanham, e sem isso a gente não consegue tocar, né? Sem um Ogã, sem o Zilu, né? E tu ou si, assim, sem os Zilus e sem o Ogã você não vai conseguir fazer, né? E sem cantar você não vai conseguir fazer. Então é extremamente importante a função de alabê, né? Às vezes você tem um Ogã escolhido, às vezes o próprio dirigente faz a função do alabê que ele quer fazer, ele diria, eu já vi vários formatos, né? Gente que não sabe cantar, contrata alabê externo, gente que tem alabê, gente que não tem alabê, mas ele próprio faz a função do alabê. Cara, numa casa, dependendo do tamanho, a quantidade de pessoas, não sei o que, a iniciativa da pessoa, o conhecimento dela, ela faz o que tem que fazer. Então você não pode dizer assim, é só assim que acontece. Não, olha só, tudo que eu falei aqui é isso mesmo, com algumas variações que na hora de execução você pode ter uma variações lá. Mas eu queria dizer para vocês que quando eu estou falando esse negócio do Lúcio, eu não estou dizendo que eu não quero que você entenda que eu disse aqui que pessoas que tocam Ilu, né, podem não ser ogãs que foram escolhidos. Eu disse, pode ou não, tá certo? Coisa assim, pode ou não. No que pese ser chamado sempre de ogã, mas pode ou não ter sido escolhido, pode ter sido feito segundo, entendeu? Pode ou não. Às vezes a pessoa está lá, é necessário, você está fazendo alguma coisa, tem gente que é Iaô que toca. Cara, olha só, numa casa, dependendo do dia, da necessidade, cara, tudo acontece, mas nem sempre todo mundo que pega no tambor é isso. Assim como tem casas também que não deixam pessoas de fora tocar, que para você passar ali você tem que uma pessoa escolhida, que é uma coisa de responsabilidade, tem casas que não deixam qualquer um cantar. Assim, existe uma série de coisas, uma série de ortodoxias muito boas para serem seguidas, e tem pessoas que não ligam nenhuma delas. Eu não estou recriminando a pessoa, é o seguinte, que o fato de você ver alguém que não faz assim não significa que aquilo seja o certo, né? Olha só, tudo tem uma regra. Se a pessoa decide ou não aceitar aquela regra, é outra coisa. Mas quem é do candomblé de verdade, quem tem tempo de candomblé, sabe qual era a regra certa, sabe o que podia ser feito, entendeu? Agora, como eu já falei, né, eu tive um vídeo que eu falei sobre isso, né? Com o passar do tempo, vai ser muito difícil você distinguir o que é o certo e o que é errado, né? Porque tanta gente, as pessoas antigas vão morrendo, quem sabia isso morrendo, e só vai pegando idiotas, assumindo que não sabem nada, e para eles aquela prática deles, eles inventam aquela coisa e ficam passando para vocês como se fosse verdade. É isso que acontece. Por fim, eu vou falar de alguns desvios, vamos falar de algumas coisas menos normais. Isso que eu tudo falei que é o normal, tá? Eu falei meio rápido, meio abrangente, mas isso é normal. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, a gente volta no assunto, ou responde escrito se for uma coisa simples, né? Mas isso é o normal de uma casa. E a função orgânica é muito rica, né? O assunto, eu deixo de falar, porque é um assunto muito rico, tem muita variedade, muita opção, tem muita coisa lá. Além do que também, né, existe muita regrinha, existe muita ortodoxia, tem muita regra, dogma, tem muita regra em casa de candomblé. Casa de candomblé não é um lugar solto, que cada um faz o que quer, ou que aquela pessoa, não, na minha casa é assim, olha só, não é verdade. Existe olha só, acredita em mim, existe o certo, existe o errado. Existe o certo e o errado. Existe o que pode ser feito, o que não pode. O que pode é porque é assim, o que não pode é porque por esse outro motivo. Existe o certo e o errado. O que não significa que pessoas transformem, façam errado como certo, façam certo, façam inversão tudo aí. Tá? Isso não impede, mas existe sim. Não tem essa coisa de, pode, tudo pode. Não, não é verdade. Isso é uma religião. Religião é uma coisa assim, muito certinha, com ortodoxia, com ritos, com dogma, com liturgia, com teologia. Religião, todo mundo tem essa questão. Religião é uma coisa muito tradicional, né? Tradicional, antiga, conservadora, não é isso? É isso mesmo. Religião é isso.
porque representa uma mensagem muito anterior, que ela passa por cima de sociedades, de leis, das pessoas, ela está supra, né? Está supra isso, orientando as pessoas no melhor caminho. Então ela não vai mudar, porque você acha, a religião tem que se modernizar. Não, não vai, porque ela representa alguma coisa que em qualquer momento, nesses, sei lá, 25, 30, 40, 50, 60 séculos que a gente tem aqui, ela orientou a humanidade nesse caminho que a gente chegou aqui até hoje, a gente cada vez melhor, cada vez mais, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais carinhosa, mais gentil. É isso que a religião faz, é esse efeito positivo, tá certo? Então tem um certo e tem um errado. Mas eu vou comentar algumas coisas aqui um pouco diferentes. Primeiro, a questão de oráculos, né? Então, assim, porque essa é uma questão polêmica no candomblé, porque tem ogãs que usam oráculo, que jogam búzios, sempre houveram ogãs que jogavam búzios. Os búzios sempre foram os instrumentos muito legais de ogãs, assim como o cara, sei lá, um olô da casa, sempre foram homens, né? Assim, e a pessoa às vezes, o olô pode ter mulher que assume essa função, tem que gostar da coisa, mas sempre houveram olôs, homens, tradicionalmente, sejam vindos da Nigéria ou não, mas sempre por uma tradição, e os ogãs sempre jogaram. E por que eu estou falando isso? Porque dirigentes de casa, Yalorixás, Babulorixás, principalmente os Babulorixás, reclamam disso, não aceitam na casa, só ele pode jogar, mas isso tem um motivo muito clássico. Ele só quer que na casa dele jogue, porque o jogo dele, que é um jogo baseado em vidência, né? Ele não consegue explicar nada, ele joga ali e vai falando as coisas, porque ali 99,9% das vezes é evidência da pessoa. Ele não tem nem como explicar. E ele, como não tem como explicar aquele negócio todo lá, porque é evidência, aí ele não aceita, ele não pode aceitar que tem uma outra pessoa na casa que jogue e que por acaso ameaça dizer uma coisa que não seja diferente da dele. Então isso acontece numa casa de candomblé, só o dirigente pode falar, só ele tem razão, e ele sempre tem razão, tá certo, né? Entendeu? Então, e na hipótese de que ele não tenha volta anterior, que ele sempre tem que ter razão. Assim, essa que funda. Então não pode ter uma casa, né? Eu tinha um dirigente falecido, já falava, uma casa que não pode ter dois espertos, é verdade. Aí não tem. Então os ogãs, fora da casa, a maior parte deles exercia essa função de jogar para as pessoas. Por quê? Porque eles tinham oráculo. E quem dava para isso? O orixá, gente. Lembra? O ogã foi escolhido por orixá, e o orixá que suportava. Se o orixá decidisse, dá para ele aquele oráculo, tá certo? Porque ele não era vidente, olha só, o ogã não é vidente, ele aprende oráculo de verdade, o ogã sempre aprendeu oráculo de verdade, sempre fez. Então, poucos conseguiram fazer essa função na casa, porque essa era reservada entre aqueles iniciados, bom, o pessoal rodante, porque é tudo vidente. O cara fazia fora, e isso eram criticados, o ogã, é um absurdo, isso é um erro, eu já cansei de ouvir isso. O ogã não pode pegar em jogo de búzio, baseado no quê? Baseado no qual... De onde está esse fundamento, esse dogma? Não tem, nunca teve. Esse dogma nunca existiu, pelo contrário. Tradicionais ogãs sempre usaram búzios, ou usavam obi, ou usavam 4 búzios, ou usavam os 16 búzios de candomblé, aprendiam e sabiam fazer. Sempre foi normal. Então, no que pese, essa reação das pessoas. Ai, que absurdo! Né? Tanto que é muito natural ogãs que vão virar no Balaô, porque é um caminho muito natural. O cara que conhece tudo de orixá, conhece de folha, conhece não sei o que, de liturgia, já tem ideia de oráculo, acaba vivendo no Balaô. É um caminho muito fácil para fazer isso, tá certo, né? Entendeu? Então, tem lá. Então, é uma coisa. Então, esse é um desvio que sempre foi criticado na casa de candomblé, mas um desvio verdadeiro, existente, que é gostoso. Um outro desvio, agora vamos falar um desvio negativo da função, é que o ogã acabava exercendo tanta coisa, aprendendo tanta coisa, fazendo a xixi, fazendo isso, liturgia, fazendo iniciação. Ele acaba aprendendo tanta coisa, às vezes ele aprendia tanto quanto o Babulorixá, e eu já conhecia ogãs que foram muito bem formados, muito bem ensinados, que eram pessoas, ogãs, que ensinavam os Babulorixás a fazer as coisas, porque ele sabia tudo, ele já passava pela experiência dele, pelo conhecimento, por alguém ter ensinado, para ele ter feito, né? Ele tinha essa experiência, então às vezes você precisava de uma coisa, você precisava fazer um carrego de egum, fazer uma xixi, você não, cara, eu não sei, não fazia, nunca. Às vezes você chamava o ogã, ó, eu sei fazer, o cara aprendia, como ele estava muito próximo, ele tinha essa oportunidade, mesmo o dirigente, né, a Yalorixá, uma Yalorixá tinha um monte de outras atribuições, o ogã acabava se aperfeiçoando naquilo.
O problema é que o cara se aperfeiçoa naquilo, se acha esperto demais, e aí ele faz assim, cara, se eu já sei isso tudo, sei fazer isso tudo, participo, né? Tem alguém que de PG, né? PG, ele participa lá da feitura, participa, ele ajuda, às vezes tem a Yororixá é mais velha, precisa de ajuda, ela começa as coisas, o Ogã termina, assim, existem, o cara acaba se aprofundando muito naquilo. O que acontece de negativo? Ele acha que pode ser o dirigente da casa. Aí o Ogã assim, não, eu quero, o cara é Ogã e quer ter uma casa de candomblé, ele dirigindo a casa, porque ele acha que é muito melhor do que os outros, não sei o quê. E isso é um erro, por quê? Porque não pode, uma casa de candomblé tem que ser dirigida por uma pessoa que passe o orixá, né? O certo a casa de candomblé é ser dirigida por uma Yalorixá, aquela que tem o útero, né, que passa lá. O Babalorixá foi uma corruptela que teve aqui, que a gente acaba aceitando e acaba ficando, né? E lembra que aqui não é questão, eu quero dizer que não tem aqui, nessa conversa, eu estou falando de homem e mulher, útero e não ter útero, então essas questões de, eu me considero isso e aquilo, olha só, é o seguinte, tem útero ou próstata? Tem gente que vai me odiar por isso, não me cancela, mas é verdade, eu posso brincadeira próstata, mas assim, tem útero, é isso aí, o cara é preferencialmente, então, preferencialmente dirigente de casa deveriam ser Yalorixá, tá certo? Por essa coisa que eu aprendi posterior, no que pese, existem grandes casas, né, inclusive em Salvador, que tem homens como dirigentes, né, algumas casas não aceitam, mas tem as casas que aceitam, aqui no Rio também, muitas casas dirigidas, e os homens acabaram dominando essa coisa, né? Hoje em dia, talvez, eu não sei, eu acho que é muito mais Babalorixá do que Yalorixá, né? Porque os homens se dispunham, Yalorixá, de repente a mulher não vai querer essa coisa. Falei, aquela coisa do Yorubá, tem coisa que a mulher fala, não estou afim disso, aí os caras, não, eu quero, não sei o quê. Então tem essa separação. Mas eu estava falando não disso, eu estava falando do caso de Ogãs, que se, eu quero sim, então você é o Babalaxé, não sei. Cara, isso tudo é uma bobagem, na verdade é uma bobagem, isso é um erro, não poderia ser assim, a pessoa não nasceu para esse tipo de coisa, isso é um desvio, tá certo? Né? Quem tem que cuidar de uma casa é uma Yalorixá, é isso, o Ogã tem lá as funções sacerdotais dele, mas acontece, tá? A pessoa vai crescendo, caraca, eu já estou pronto, eu podia ser eu fazendo isso. Às vezes ele vê uma pessoa que não faz tão bem as coisas quanto ele e acharia que podia estar fazendo aquilo ali. Mas a pessoa tem que entender o seu valor para a religião, tem que entender o valor dele para Deus, tem que entender a função dele, né, ter a humildade, ter essa coisa de princípio e fazer o que tem que ser feito, tá certo? Bom, era isso, acabei falando muito mais do que eu queria, só para responder isso. Mas enfim, espero que tenha sido útil e quem ficou até aqui tenha se beneficiado. Tá bom? Abraço a todos.